Muito bem. Obrigado, Leonardo. Vocês conseguem me ouvir? Então tá bom. Boa noite a todos, gente. Muito obrigado aí, Leonardo, pessoal da UDESC aí, do laboratório, do GEPRO aí pela oportunidade. Obrigado ao professor Andréas, né, que foi meu colega lá na UEL e que me convidou para fazer essa palestra aí, né, sobre as atividades do médico veterinário, né, junto à avicultura, tá? A ideia que o professor Andréas me passou, né, é tentar mostrar para vocês um pouquinho do que é e o porquê da avicultura ser tão importante para nós veterinários, né? E nós dentro dessa atividade também. Eu vou compartilhar com vocês uns slides que eu montei, né, para não me perder muito, né? E vou explicar um pouquinho, desde o meu início, né, como é que eu cheguei nessa atividade, o que eu faço hoje, né? E aí a gente vai seguindo nele. Vamos ver se eu consigo aqui, só um segundo, pessoal. Leonardo, só me responde daí se está visualizando, tá? Está compartilhada. Veja se deu certo aí, por favor. Já apareceu? Vou só botar em tela inteira para facilitar, né? Então, eu sou médico veterinário, tá, pessoal? Eu sou formado pela UEL. Me formei no ano de 2005, né? E de lá para cá sempre foi avicultura a minha vida, né? Depois de formado e durante a graduação. Então eu vou explicar um pouquinho, né? Eu sou filho de médicos, sempre morei na cidade, mas a minha família tinha uma propriedade rural, família da minha mãe, em gado leiteiro, tá? Quem tocava era meu tio, que era engenheiro, morava em Santos e a propriedade ficava em Minas. Então eu fui fazer veterinária e com o intuito de tocar gado de leite. Era o que eu queria fazer, né? Era o meu foco. Mas antes de eu me formar, esse meu tio que tocava a propriedade vendeu tudo e parou com a atividade. E foi quando eu percebi que para poder seguir na atividade, eu precisaria de dinheiro. E da onde que eu ia tirar esse dinheiro? Tinha que ser meu, né? Eu não podia ficar esperando de pai e mãe para ficar me sustentando a vida inteira. Então foi quando eu dei uma pesquisada, que na época era muito mais difícil, né? A internet a gente ainda usava só depois das 10 ou até depois da meia-noite. Era discada, era cara, era um negócio complicado. O que tinha de vaga de emprego para veterinário? E fora algumas vagas para pet, o que aparecia era vendas e aves e suínos. Então foi quando eu percebi que para conseguir emprego mesmo, trabalho, com animais de produção, o melhor caminho seria aves e suínos. Então eu comecei, durante as férias eu fazia estágio com bovino de leite na minha cidade e durante o período de aula eu fazia estágio em avicultura.
mas já pensando em mercado de trabalho, tá? Então, eu fui para a UEL, comecei nesse sistema, estágio de leite nas férias, estágio de aves durante o período de aula, estágio de leite. Então, assim, foram 5 anos praticamente sem férias, né? Mas fazendo as coisas que eu gostava, né? Dali, eu sou de São Paulo, fiz na UEL a faculdade, me apareceu uma oportunidade em Itapiranga, Santa Catarina. Lá fui eu me deslocar, né? Quando eu cheguei nessa cidade, né, para trabalhar, todo mundo duvidou que eu fosse ficar. Um paulista, no interior do interior do interior de Santa Catarina, né? Então, até aposta fizeram, né? Quanto tempo ia durar o paulista lá? Tô em Santa Catarina até hoje, são já 15 anos aí, né? Com família, com amigos nessa cidade, em outras cidades, né? Por onde eu passei, tá? Eu também trabalhei como analista de qualidade corporativa em uma das empresas e fui supervisor de premix numa fábrica de ração. Por que eu estou colocando essas 3 atividades, tá? Porque esses são os focos que nós, médicos veterinários, temos que ter dentro dessas empresas. Essas são as grandes oportunidades que nós temos de emprego na avicultura, tá? Bom, então eu separei basicamente a avicultura nossa em 3 áreas, tá? De trabalho. O campo. Então, o que a gente faz no campo? Planejamento da rotina, onde a gente consegue aplicar conhecimento profissional de sanidade, biosseguridade, manejo de bem-estar animal. Eu vou depois destrinchar essas coisinhas, tá? Com algumas fotos para ilustrar, tá? No frigorífico, a gente tem a qualidade dentro dos frigoríficos e a gente tem as empresas de certificação, tá? E a área de nutrição e ração, tá? Que é de extrema importância também. Leonardo, se quiser interromper aí, fique à vontade, tá? Então, no campo, planejamento de rotina. Isso aqui é fundamental, tá? O que você vai fazer? Aonde que você vai atuar? Qual é o seu objetivo naquela visita que você vai até o produtor? Então, o campo é a ida ao produtor, é visitar a granja, é avaliar o animal, é avaliar a situação, é tentar identificar o erro, é identificar uma boa prática para você poder melhorar aquele desempenho, tá? Daquele lote. E nessa parte aqui é fundamental você ter a tua visão bem aberta, tá? Você tá com os seus sentidos todos muito aguçados, porque você dentro de uma granja, você vai utilizar de todos eles, tá? Então, aqui você tem que conhecer o produtor, saber em que momento ele tem alguma perda, para você poder fazer a visita naquele momento, para você poder pegar o erro naquele momento. Então, você tem que ter um planejamento, tem que ter um conhecimento de conversão alimentar daquele produtor, de ganho de peso, que a gente fala que é o GPD, que é o ganho de peso diário. A gente vai avaliar tudo isso, a genética que ele está utilizando naquele momento. Então, eu coloquei aí ilustrando para vocês o frango em 1957 e o frango em 2017. Gente, isso não é hormônio, pelo amor de Deus, né? Tem ali do lado rendimento de carcaça, 1957, 2010. Vejam o que se ganhou em peito dessas aves, tá? Então, esses índices, você tem que ter conhecimento do teu produtor para você poder fazer a orientação correta. Conhecimento profissional e sanidade. Gente, aqui é clínica, tá? Pode parecer que não, mas é clínica. É você olhar o pintinho naquela situação, como na foto da esquerda, e você, no momento em que você abrir, você identificar o que pode estar causando, você saber o que é.
E você vai criando olho para isso, você vai praticando isso, como tudo, como uma palpação no bovino, tá? Para diagnóstico de prenhez, quanto mais você pratica antes e melhor você consegue dar o seu veredito. Tá prenho, não tá, quanto tempo? Você vai aprimorando. E o olho e a sanidade você também aprimora. Mas para você falar em sanidade, você tem que conhecer bem-estar animal. Você tem que conhecer biosseguridade. Você tem que ter o conhecimento zootécnico. Um lote doente não vai manter o desempenho zootécnico normal, ele não vai ter o ganho de peso natural dele, que todos os outros produtores estão tendo, tá? Então aqui é fundamental, teve vacina, não teve vacina. Então todos esses campos eles vão se interligando, tá? Não tem um que é mais importante. Ah, eu botei aqui planejamento de índices zootécnicos como primeiro, mas foi só uma ordem aleatória. Todos eles você tem que ter na cabeça para fazer a tua orientação correta. Biosseguridade. Isso aqui eu me lembro que foi a única pergunta técnica que me foi feita no meu primeiro emprego, na entrevista do meu primeiro emprego. Me perguntaram o que era biosseguridade, o que eu entendia por biosseguridade, tá? Então a gente tem aqui controle de insetos dentro das granjas, que é o controle de cascudinho, controle de entrada de veículos, né, que é o arco de desinfecção. Você tem ali na pessoa ali que está fazendo a aplicação no controle de insetos, percebam que ela está com uma roupa toda específica para poder entrar dentro da granja, para fazer aquela aplicação, né? Bem-estar animal e manejo, tá? Todo mundo pergunta, bem-estar animal, isso daí, o que é melhor, o que é pior, o que funciona. Gente, não existe produzir bem se não se sentir bem. Isso serve para nós, isso serve para as aves, isso serve para bovino, para suíno, para pet, para tudo. Não existe produzir bem se não se sentir bem. Tá bom? Então vamos lá. Algumas coisas eu vou colocar porque eu acho que é importante que vocês saibam, tá? Numa entrevista de emprego, isso pode ser perguntado para vocês e tudo mais. Então eu vou frisar, né? Que é a questão das 5 liberdades do bem-estar animal. Então, nutrição, manter os animais livres de sede, fome e desnutrição. Ambiental, manter os animais livres de desconforto. Manter os animais livres de dor, injúria e doença. Manter os animais livres para expressar o comportamento natural inerente à espécie e manter os animais livres de medo e estresse. Tá? Isso daqui serve para os animais e isso aqui serve para nós. O que é melhor? Uma granja dark, como a foto de cima ali, ou com as aves livres? Não sei, vai depender de objetivo. Só que o importante é o quê? Que essas regras, essas 5 regras, sejam seguidas. E essa daqui eu acho que é a mais difícil, que é o relacionamento interpessoal, tá? Esse relacionamento interpessoal, gente, não é só o relacionamento interno dentro da empresa, tá? Isso aqui é fundamental, o relacionamento com o produtor, gente. O produtor é fundamental, tanto para o teu sucesso, quanto para o teu aprendizado, tá? Com ele, é ele que está ali no dia a dia, é ele que sabe qual é o sofrimento e a dor para realizar cada atividade que você coloca para ele. Cada situação que você pede para ele fazer algo, para ele botar um fogo de madrugada, para ele bater uma cama, para ele eliminar um refúgio, é fundamental. Só que para esse relacionamento com o produtor andar bem, mais uma vez, algo que vai servir para todas as áreas, é você falar na língua dele. Hoje nós temos produtores com uma escolaridade baixa,
mas nós temos também produtores que são engenheiros, médicos, advogados. Só que não adianta, com o engenheiro, você utilizar a terminologia veterinária. Então, você tem que falar da maneira correta, mas você tem que conseguir entrar no linguajar dele, para que ele compreenda o que você está falando, para que as peças do quebra-cabeça se encaixem, tá? Então, isso é fundamental em qualquer área. E na avicultura, muito mais. Hoje a gente sai de um produtor médico, entra num produtor semi-alfabetizado em questão de meia hora. E você tem que estar com a tua cabeça rápida, girando rápido, mudando rápido, para conseguir realizar essa atividade, para conseguir fazer essa troca, tá? Então você tem que ter um autoconhecimento, tem que ter empatia, tem que ter assertividade na hora de comunicar algo, cordialidade. Isso é fundamental. Educação tem que ter com todos e em qualquer situação, tá? E ética. Ética sempre, tá? Hoje está muito em voga dentro das grandes empresas, tá? A questão de compliance. Então, essa parte de ética é algo fundamental, tá? Honestidade em qualquer situação. Então, agora vamos sair um pouquinho do campo, né? E vamos para o frigorífico, tá? Na área de qualidade, eu coloquei como qualidade aqui, que seria a qualidade interna, tá? Dentro do frigorífico, isso aqui, tá? Então, hoje a gente tem as legislações do Ministério da Agricultura, né? Que vocês, em grande parte, têm esse contato. É uma área que é importantíssima, com muita vaga de emprego, né? Para quem está aí se formando, principalmente, tá? Com muita vaga mesmo, e precisando de veterinário nessa área, tá, gente? Então, a ideia do professor Andrés, eu estou tentando colocar aqui para vocês a importância e a quantidade de vaga que tem, né? E a importância da avicultura com relação a isso, tá? Campo, qualidade, tem muita vaga para veterinário, tá, gente? Ah, mas eu não tenho experiência necessária, não tenho todos os requisitos da vaga. Inscrevam-se, tá? Inscrevam-se, porque a gente aprende. Se a gente não sabe, a gente aprende. As empresas ensinam. Vai ter gente com experiência para orientar vocês, tá? Vocês têm que trazer uma bagagem de teoria muito forte para vocês conseguirem associar a teoria à prática que vão lhes ensinar, tá? Então, dentro do frigorífico, basicamente, você tem os planos de HACCP, os planos do Ministério da Agricultura, todas essas legislações, tem os acompanhamentos dentro do frigorífico de cada ponto de controle, as monitorias, os planos de ações, os acompanhamentos de certificações externas, de auditorias externas. É uma área que te dá a oportunidade de conhecer muita gente, e, inclusive, é uma área que te dá a oportunidade de conhecer muitos lugares, tá? Eu, quando fui para a área de qualidade, eu consegui fazer diversas viagens para o exterior a trabalho, tá? E, inclusive, fiquei morando na Holanda por 6 meses por causa disso daí, tá? Então, é uma área que é muito legal e que tem muita oportunidade, tá, pessoal? Ainda com relação ao frigorífico, tem as empresas certificadoras, tá? Então, hoje, ninguém exporta, ninguém faz nada sem ter um certificado específico. E, mais uma vez, como eu falei para vocês, né? Todas essas situações estão linkadas. Então, veja que eu coloquei ali grande, né? Que é um certificado de bem-estar animal, né? Então, é necessário, os frigoríficos estão em busca dessas certificações, tá? Sem certificação, você não vai a lugar nenhum. Nenhum mesmo, gente. Perde-se dinheiro absurdamente. Você tem valores, dependendo da certificação que você tem, o país que você exporta, o valor do mesmo produto, tá? Em função do certificado, ele
quintuplica às vezes, tá? Então, é muito legal, existem empresas certificadoras, você se especializa em cada certificação. Ali eu coloquei ISO 22000, que é de alimentos, BRC Food, bem-estar animal, você vai fazendo esses cursos, tá? E vai se especializando dentro dessas áreas e vai se associando a essas empresas, tá? Certificadoras. E nutrição animal. Então, basicamente, gente, nutrição animal hoje é uma área que nós, veterinários, estamos perdendo muito espaço, tá? Eu vou colocar isso para vocês, a gente vem perdendo muito espaço, tanto em nutrição quanto em qualidade, tá? E são duas áreas fundamentais. A nutrição eu coloquei ali só para vocês terem uma noção, né? A ração representa 70% do custo de produção da ave. Então, aí fica a importância. Nós estamos vendo agora uma escalada nos valores de soja e milho, que são os produtos principais da ração animal, né? Da ração do frango de corte. Então, a gente vem vivendo essa escalada nos preços desses produtos, uma escalada no valor da ração. Então, a gente vai ter que pesquisar produtos alternativos. Eu acho que o médico veterinário precisa entrar mais forte para ver os efeitos que cada produto alternativo pode ter, porque em tudo que você tem uma troca, tudo que você altera, você tem um ganho, mas você às vezes pode ter uma perda e você vai ter que avaliar. E eu acho que nós, veterinários, precisamos nos infiltrar mais, precisamos levar essa área um pouco mais a fundo, que a gente vai ter grandes ganhos em função disso, tá? E colocando isso tudo, gente, o que eu queria alertar vocês aí, principalmente que estão no começo, né? Gente, estágio em avicultura. Hoje as grandes empresas, quase 100%, oferecem programas de estágio. São estágios remunerados, tá? Então, façam esses estágios, corram atrás. Toda empresa tem um site das maiores, se inscrevam, corram atrás dentro da universidade dessas oportunidades, tá? Os estágios são remunerados. Muitos estagiários continuam dentro da empresa. É uma porta de entrada magnífica, tá? Para os trabalhos dentro da avicultura. Tem os programas trainee, que agora estão bombando, tá? Então começam agora, já começaram, né, no início desse mês, eles vão até o final de novembro, em metade de dezembro. Olhem isso, são fenomenais. Eles vão preparar vocês que estão saindo da universidade, mas que têm um perfil para gestão que é fenomenal. Vocês vão conhecer todas as áreas. Eles vão preparar vocês para uma supervisão, vão preparar vocês, vão dar conhecimento técnico, conhecimento prático para vocês que tiverem o perfil, conseguirem assumir gestão, supervisão. É muito interessante, tá? E primeiro emprego, gente. Ah, não deu certo, treinei, o estágio não me pegou. Ah, tem muita vaga, tá? Tem muita vaga. Os salários iniciais são razoáveis, tá? Eu acho que a gente não deve se vender, se prostituir de maneira nenhuma, tá? Mas a gente tem que começar. Então, não adianta achar que vai conseguir salários altíssimos, não, mas você precisa começar. Então, comecem, não tenham medo de aceitar, às vezes, uma proposta um pouco mais baixa do que aquela que você gostaria, mas para você se inserir nesse mercado, tá? Tem muito emprego dentro da avicultura, dentro de qualidade, para o campo. Então, façam um pouquinho de força aí com a internet. Hoje vocês têm muito mais conhecimento e muito mais facilidade do que tínhamos na minha época, tá?
porque essas coisas vão conseguir colocar vocês no mercado de trabalho com antecedência, tá? Eu coloquei ali embaixo alguns sites, algumas redes sociais que são muito boas, tá? Com relação à vida profissional de vocês, tá? Eu, infelizmente, quando eu me formei, a gente não tinha essa situação toda, não tinha toda essa facilidade, tá? Mas se inscrevam no LinkedIn, façam network dentro dessa rede social, tá? Vocês, mas eu queria avicultura, mas eu não conheço ninguém. Ache alguém, se associe a ele, mande o convite com ele, procure outros, vai, cutuca, fuça. Ali não é para você adicionar amigos, né? Ali é para você tentar fazer realmente a tua carreira, iniciar ali, iniciar os seus conhecidos. Tá? Tem essa Brazil Food and Agribusiness Opportunity, tem a Agrobase, que é especificamente para ciências agrárias, tá? Que é um site, ele tem emprego, tem estágio, tem trainee, tem um monte de coisa. Então, gente, busquem, porque assim como eu que queria bovino de leite, tá? Hoje eu não troco a avicultura por nada. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Você ter a oportunidade de associar todo o teu conhecimento técnico, sanidade, manejo, saber o porquê que a ave está com frio, porquê que está com calor, se aquela doença é uma doença realmente viral, bacteriana, ou se foi causada por um erro, ou se foi causada por uma falha de nutrição, tá? Isso, o veterinário tem essa condição. O veterinário hoje precisa conseguir não só avaliar a parte sanitária, microbiológica dentro da avicultura, mas ele precisa avaliar o aspecto todo. Ele precisa avaliar a propriedade toda. Hoje a gente faz parte ambiental, a gente cuida da parte de sustentabilidade financeira da propriedade, a gente avalia sucessão familiar em cada propriedade. Então, o nosso trabalho ganhou uma amplitude gigantesca e que realmente motiva muito quem consegue se inserir e seguir nessa área, tá? Então, esse é o. Eu coloquei, não está muito fácil de ver aí, né? Acabou desconfigurando um pouco agora aqui na apresentação, mas eu vou depois repassar. Tem o meu e-mail, tem o meu acesso ali no LinkedIn, quem quiser adicionar aí para iniciar alguma coisa, para ter um primeiro contato e depois dentro do meu buscar aquele que interessar para eu apresentar e tudo mais, né? Fiquem à vontade, tá? Então me coloco à disposição aí, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida aí para falar aí da avicultura. Oi, gente, boa noite. Aqui é o professor Andréas. Eu queria só agradecer ao Heitor aí pela excelente apresentação e recomendar que vocês sigam as dicas aí, né, que ele passou para vocês, entrem em contato, né, busquem mais informações sobre essa área, que quem já teve aula comigo me ouviu falando da história, aquele amigo meu que eu falo que gostava de grandes animais e acabou seguindo a carreira na avicultura e tal, é essa pessoa aqui, é o Heitor, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal para vocês conhecerem um pouco sobre a rotina, né? Essas coisas todas que ele falou. É uma área onde você tem contato com muitas realidades diferentes e muitas atividades diferentes dentro da medicina veterinária, e eu espero que alguns de vocês, pelo menos, se interessem aí pela avicultura. E muito obrigado mesmo pela apresentação, Heitor. Mandou benzaço. Um Obrigado. abração. Valeu, Andrés. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí.
Bom, a principal de todas, salmonela. Né, nós tivemos aí há pouco tempo, né, o que afetou bastante o nosso país aí, que foi o carne fraca, né, acho que todos devem ter acompanhado isso. Então, eu acho que, assim, vamos colocar como principal de todas, a mais arrasadora, salmonela, tá? Como é que, porque nós, médicos veterinários, gente, aquilo que eu falei, biosseguridade, tá? Nós, médicos veterinários, temos condições de avaliar o que é, qual é o ponto, o que pode estar falhando na ação do produtor ou da onde pode estar vindo essa salmonela para chegar até o aviário. Então, nós temos condição de rastrear, porque eu estou falando aqui só campo, parece que é só frango de corte, né? Não, isso daqui vai servir para postura, isso daqui vai servir para matrizes, isso daqui vai servir para avós. Então, é a epidemiologia. Agora a gente está falando de epidemiologia. Nunca tive salmonela. De repente, 10 granjas positivam. Todas elas com o mesmo tipo de salmonela. Isso não foi falha do produtor, são 10 produtores diferentes. Então, da onde que veio isso? Ah, os produtores são próximos? Não são. Ah, pode ter vindo. Ah, é a mesma matriz. Ah, é a mesma fábrica de ração. Ah, então, nós, né, como médicos veterinários, temos condição de associar a epidemiologia, de fazer toda essa avaliação, de saber tudo que precisa ser avaliado para a gente poder ter uma ação matadora na situação, né? Depois disso, a gente vai ter algumas comuns, tá? É Renan, né, que fez a pergunta. Vamos ter colibacilose, nós vamos ter clostridiose, nós vamos ter micoplasma, tá? Que são outras situações que aparecem, que são de rotina, tá? Que geram uma perda, que tem um impacto financeiro bastante grande, mas que hoje a gente já cai na rotina. Na hora que você chega na prática, que você vai para a indústria, você em pouco tempo vê isso tudo, vê coccidiose, que também acontece, tá? Essas 4 aí, como enfermidades que você visualiza a campo, e daí uma que afeta demais a indústria, né? Que afeta a cadeia toda, salmonela. Então nós temos salmonela, colibacilose, clostridiose, os micoplasmas, né? E a coccidiose, tá? Oi, boa noite. Oi, Boa noite. Me chamo Camila. Eu estou terminando a faculdade, né? Estou na 9ª e recentemente fiz a matéria de avicultura e doença das aves, me apaixonei também. Estou querendo muito trabalhar com a avicultura caipira, para esse lado mais orgânico, agroflorestal, sabe? Agroecológico. Eu queria saber a tua opinião sobre o mercado, como que está funcionando, quais tuas dicas agora para eu saindo já da universidade. Então, eu estou entrando agora, né, nesse ramo. Nunca fiz estágio com a avicultura, porque deixei para fazer no final da universidade, daí deu nisso, né? Mas estou apaixonada. Vamos lá, Camila, ainda há tempo. Com certeza, estou aqui para isso, né? Sempre dá tempo, tá, Camila? Sempre dá tempo. Assim, ó, Camila, nós temos hoje, que eu posso citar para você, tem a Corim, tá? Que é uma empresa especializada. Eles têm uma história muito legal, tá? De como é que funcionou. Foi assim, foi tudo assim, no risco mesmo, tá? E eles trabalham forte nessa parte de orgânicos, tá? Inclusive, eu estava lendo hoje uma reportagem que eles estão abrindo uma linha de produto mesmo, farmacêutico, né?
para avicultura, para orgânico, tá? Eu estava lendo isso hoje. Todas as empresas hoje estão, se você pegar aí as grandes, tem produto já, o frango orgânico, tá? Mais uma vez, com certificação orgânica, tá? Então tem todos os parâmetros de qualidade. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de participar de um pré-teste que, infelizmente, não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido porque, na época, isso foi muito tempo atrás, né? Não tinha um mercado muito específico, mas hoje todas as empresas estão buscando isso. O mercado é muito grande e vem crescendo cada vez mais. Não só do frango orgânico, mas do ovo. Ovo, hoje, se você pegar as grandes redes, já estão pedindo as galinhas free cage, né, que é livres de gaiola. Outra coisa importante, né, eu estou usando aqui, não sei se vocês viram na apresentação, muita coisa em inglês. Meu primeiro emprego eu consegui porque conhecimento de avicultura mesmo eu tinha de estágio, dentro da universidade, laboratório. Nós tínhamos na UEL uma área SPF de aves, né? Não sei se o André se lembra, né? Que eu estagiei, mas eu conhecia muito pouco da avicultura industrial mesmo. O que me deu o primeiro emprego foi porque eles precisavam de um veterinário para acompanhar as certificações internacionais, ou seja, um veterinário que falasse inglês. Foi o que me colocou dentro do meu primeiro emprego. E aí agora, depois de quase 10 anos, tá, que eu troquei desse emprego, né, saí dessa empresa, a vaga voltou a abrir com exatamente a mesma descrição, com foco num veterinário que tenha inglês. Inclusive, a pessoa que está contratando é meu amigo, ele falou, Heitor, não quer voltar? Eu falei, não é voltar, né? Não dá, não é por aí. Mas a vaga está em aberto, né? Então, vejam que a importância que tem o inglês. Quanto às aves alternativas, produtos alternativos, diferencie o teu produto. Veja o mercado, estude o mercado, diferencie o produto. Se você tiver um produto diferente, que tenha uma aceitação no mercado, é certeza de sucesso. Muito bom, professor. Já tinha ouvido falar da Corim, né? Tem também a Fazenda da Toca, que lá em São Paulo bomba bastante, né? Que agora eles estão eles colocaram nos ovos ômega alguma coisa, tá saindo umas coisas bem legais, assim, nesse ramo, e é bem nisso que eu quero me focar, nos ovos, né? Na produção de ovos. Então, vou seguir tuas dicas e também entrar em contato. Muito obrigada, tá, Heitor? Assim, ó, o que a gente vê muito, tá, na indústria de grande porte, tá? Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai para as alternativas sempre procurando custo, né? Então, a gente caía, né? Eu tô um pouco por fora, não é bem a minha área, especificamente nutrição, tá? Mas eu vou te falar o que as experiências que eu tenho de campo, né? Que eu já vivi no campo, né? Primeira vez que a soja e o milho sobem, né? Então, utilizava-se muito trigo, sorgo, e usava-se produtos com a farinha de arroz, tá? Nutricionalmente, quando você joga na tabela nutricional, né, dentro do computador, o trigo tem tanto de proteína, tanto de energia, ele faz a conta, fecha, você tem que pôr tanto a mais de trigo, fica perfeito, tá? Quando isso vai para o campo, é aí que eu digo, né, que a gente, veterinário, está perdendo algumas oportunidades, né? A gente, quando isso vai para o campo, você vê que a teoria, a troca simples, né, do número, a quantidade de proteína, a quantidade de energia, quantidade de fibra,
Quando isso vai para o campo, a capacidade de absorção do animal para esse tipo de alternativa não é mais a mesma. Então é aí que a gente tem que ver, tá? Eu vou trocar, então quanto que eu vou esperar de conversão alimentar agora para esse animal? Qual é o desempenho que eu vou ter desse animal agora nessa fase? Qual é o peso que ele vai me apresentar nos 7, nos 14, nos 45, nos 35, 60 dias? Vai alterar, agora vamos falar do ovo. A casca do ovo vai alterar? Vai alterar a produtividade dessa galinha de postura? Hoje eu estava assistindo um vídeo aqui, o cara eliminando galinhas de postura em pico de produção, porque não tem mais dinheiro para... Não está compensando produzir o ovo, entendeu? Ah, é um produtor lá de longe, não sei o que. Não interessa. É uma dificuldade que toda a indústria, toda a cadeia produtiva está passando. Quando você está numa grande indústria, você tem N especialistas ao seu redor que vão te auxiliar, entendeu? Mas quando você é um pequeno produtor, quando você está iniciando uma produção, você tem que se escorar, você tem que saber, você tem que ter um veterinário, você tem que ter um zootecnista. Mas você tem que ter alguém que vai te falar assim, ó, você vai utilizar esse trigo aqui, a gente vai reduzir de 100 para 80, mas você vai ter uma perda de produção também, que é compensatória, vai valer a pena. Hoje, quando você fala em avicultura, tudo você avalia, custo, benefício. As metas que a gente possui no campo, para matriz, para avós, para frango de corte, em qualquer indústria, as metas dos veterinários, dos extensionistas de campo, são todas baseadas em custo. Então, se você tem um produtor que é muito longe, você tem que batalhar em cima desse produtor. Por quê? Porque ele tem que conseguir produzir esse frango melhor do que aquele que está pertinho. Então, você tem que focar em custo, tá? Então, os alimentos alternativos que eu já vi, e que vou ser bem honesto, pro campo, o efeito não é legal. Agora, eu não tenho noção, tá? Como não é a minha área específica, se o custo-benefício compensa, tá? Que é sorgo, trigo e farinha de arroz. Olha, eu não sei quais as que te oferecem essa pós-graduação, tá? E aí vocês vão ter que dar uma pesquisada, gente. Como eu tô no mercado de trabalho e eu tenho a necessidade, né? Isso é legal também, vocês conhecerem as limitações de vocês. Eu tenho muita dificuldade com coisas virtuais, tá? Então, essa é a minha primeira apresentação que eu faço aqui, né? E eu tive que procurar, como eu estou trabalhando aqui na minha região, algo presencial, tá? Foi muito bom o curso que eu fiz, tá? E aí vocês vão ter que dar uma pesquisada, tá? Eu sei que a USP tem, tá? Andréas, não sei se tu consegue me ajudar aí, mas eu sei que a USP tem. Eu sei que tem a Unesp, tem uma Unesp que tem. Isso, acho que é a Unesp de Jaboticabal. Jaboticabal, eu ia falar isso porque eu tive uma chefe minha e em Jaboticabal também fez na parte de qualidade e tem essa pós-graduação. Eu sei que o USP e o Unesp tem, a UEL tinha, não sei se continua tendo, tá? Não. Não, e a Embrapa. A Embrapa tem mestrado, inclusive mestrado profissional, tá, gente? Então daqui a pouco se vocês, tô com dificuldade, tô trabalhando, não consigo, tem mestrado profissional. E a UDESC aqui em Chapecó tem mestrado também nessa área. Só para complementar o que alguém tinha perguntado aí sobre alimentação alternativa, acho que foi a própria Camila, né, que tinha perguntado sobre alimentação alternativa, essa parte de orgânicos, né? O pessoal da Embrapa do Rio Grande do Sul,
especificamente o pesquisador chamado João Zabaleta, pode procurar o contato dele aí. Ele trabalha com foco em avicultura que eles chamam de colonial, né, que ali no estado de São Paulo a gente chama de galinha caipira. E justamente ele propõe a substituição do milho e da soja pela mandioca. Eu não sei em relação ao custo, porque como o Heitor falou, tudo tem que ser muito bem pesado, né, o custo-benefício e tal, mas ele propõe a substituição do milho como fonte de carboidrato pela raiz da mandioca e usar as folhas da mandioca como substituição parcial, nesse caso, à soja, porque, pelo que ele tinha falado, as folhas da mandioca têm alta quantidade de proteína. Agora, como que isso impacta, né, na produtividade e tal, é como o Heitor falou, eu não sei especificamente como isso funciona, né? E sobre a pós-graduação, até onde eu me lembro, atualmente específico para avicultura, é a USP e a Unesp de Jaboticabal. Ali em Chapecó, eu acho que tem algo relacionado à produção e tem gente que foca, né, dentro, mesmo aqui em Lages, né, tem vários professores que focam a produção animal, a gente tem, inclusive, um programa de pós da produção, e tem gente que trabalha com aves dentro, mas o título da pós, assim, pós-graduação em avicultura, se eu não me engano, é a USP e a Unesp. Eu só, eu só queria comentar, agradecer o Heitor, né, que está então aí se disponibilizando para estar aqui palestrando para a gente, em nome do Lapar também, né, professor Andréas. E, Heitor, só um adendo aí, então, pessoal, se tiver interesse, pode entrar em contato contigo diretamente para estar aí tendo uma oportunidade, uma porta de entrada, né? Com certeza, gente. Sim, ó, lógico, eu não estou prometendo vaga de emprego, nem vaga de estágio, nem nada disso, né? Mas eu posso ser um primeiro contato para vocês aí dentro da avicultura, né? Para iniciar aí uma rede, né? Para iniciar um network, né? Tem, que nem a gente falou, tem a Embrapa aqui, né? Que eu sei que tem específico, tá, Andrés, para avicultura, tá? Que é a Embrapa Suínos e Aves aqui, né? Em Concórdia, né? E como você mesmo falou, daí tem vários, quase todas as universidades hoje, você talvez não tenha específico avicultura, mas todo mundo tem esse foco, gente. Principalmente Paraná, Santa Catarina, onde a avicultura está bombando, né? Obrigado a todos aí pela participação, obrigado aí, Andrés e o GPRO aí pela oportunidade, tá, de falar com vocês aí. Espero que numa próxima possa ser algo presencial. Um abraço, boa noite. Adorei o encontro, gente. Obrigada. Até mais.